Olá, João Paulo. Sejam todas bem-vindos e todos bem-vindos a essa live do nosso grupo de estudos Recife Estudos Constitucionais da Universidade Católica de Pernambuco. Olá, Inea. Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bem? Oi, pessoal. Professora, Estão me você ouvindo está... bem? Isso, está excelente. Professora, você Bom, está compartilhando hoje uma live de uma experiência que nós temos na universidade, que é o grupo Recife Estudos Constitucionais, o REC. E a partir dessa live nós temos a participação de professores de vários estados e também fora do Brasil. A live depois é gravada e compartilhada em nossos acervos, né, do grupo de estudos de Direito Constitucional. muito bom. Me perguntaram, integrantes do meu grupo de pesquisa, se depois, quem eventualmente não puder assistir agora ao vivo, se teria alguma forma de assistir depois, Sim, aí... a gente vai Ah, salvar, quando termina a gente salva a live e vai ficar disponível numa plataforma e eu te passo o link. muito obrigada, te agradeço muito. Professor, é um prazer enorme ter conosco essa tarde, que eu sei que você tem muitos projetos, um tempo, né, corrido, mas é muita satisfação tê-la conosco, participando de mais essa experiência da Universidade Católica de Pernambuco. É uma alegria muito grande, eu agradeço imensamente o convite, é uma honra para mim estar junto com vocês, discutindo um tema que para mim é tão importante, tão caro, e na verdade, acredito eu, nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, tão importante a gente se debruçar, refletir um pouco sobre isso, e o meu contato já de algum tempo tem sido o melhor possível com a Unicap e é uma alegria muito grande. Eu estou muito feliz com essa oportunidade e a possibilidade da gente estreitar os laços, né? E passar, quem sabe, até a construir projetos em conjunto, refletir conjuntamente, porque eu tenho certeza que a contribuição será muito boa. Inclusive, já temos um convênio à vista, né, do grupo de estudos e da nossa PPGD, já está tudo certo, só precisamos aí, e essa exatamente a live já é parte desse planejamento de integração do seu grupo de estudos com a nossa PPGD, com a sua presença tão querida. Professora Muito Enea, bom, muito bom. de uma forma geral, a senhora é professora da Universidade de Brasília, pesquisadora sobre justiça de transição, entre outras publicações, a senhora publicou esse livro, não é, sobre justiça de transição no Brasil, apontamentos, que já é uma referência, já foi citado em decisões da Justiça Federal aqui do Rio Grande do Norte, não é? Então eu queria um pouco que a senhora contasse, para iniciar esse quadro, não é? Qual o papel de um defensor, de um intelectual, como é o seu caso, envolvido na luta por direitos humanos nessa temática da justiça de transição? Então, vamos lá. Primeiro, falar assim, muito brevemente o que é a justiça de transição, né? Então, todos os estados, todos os países que tiveram alguma situação de conflito interno, guerra civil, apartheid, enfim, estados de exceção, estados autoritários, e que desejam, essas sociedades desejam construir um Estado democrático de direito, precisam fazer uma transição daquela situação de autoritarismo ou de conflito interno para o Estado democrático de direito. Nesse sentido, o Brasil não é diferente. Então, nós temos exemplos em vários lugares e a ONU convencionou chamar esse processo de justiça de transição, que tem basicamente há um consenso em torno de 4 dimensões: a reparação, a reforma das instituições, a justiça ou a responsabilização dos violadores de direitos humanos e o binômio memória e verdade. Muito bem. No caso do Brasil, nós temos uma característica muito particular do Brasil, que é o fato de nós não termos as coisas assim muito bem definidas, né? Então, se alguém me pergunta, e de vez em quando isso acontece, quando que começou o estado de exceção no Brasil? É um problema. Por quê? Porque essa data, assim como em outros países, na Argentina, para citar um exemplo de um vizinho nosso,
existe uma data onde iniciou-se o estado de exceção, né? A ditadura lá na Argentina. No Chile a mesma coisa, e por aí vai. E é normal haver uma data, né? No Brasil, há controvérsias. Então, há aqueles que dizem que foi dia 31 de março de 64, há aqueles que dizem que foi 1º de abril de 64 e há aqueles que dizem que foi 2 de abril de 64. Enfim, a gente não tem um consenso na data que começa, igualmente não temos um consenso na data que termina. Por quê? Porque há aqueles que dizem que foi em 85, com a emenda constitucional número 26, que convoca a Assembleia Nacional Constituinte, e, portanto, estaríamos, né, nesse processo de reestruturação da democracia no Brasil, e há aqueles que afirmam que foi só em 5 de outubro de 88, quando é promulgada a nossa Constituição Federal. Bom, independentemente dessas polêmicas, não vou entrar nesse mérito, o que a gente tem efetivamente com a promulgação da Constituição de 88? No meu ponto de vista, a gente tem um início de restabelecimento, uma esperança muito grande, uma confiança da sociedade brasileira, o restabelecimento desse certo pacto social, né, juridicamente consagrado nos termos da Constituição de 88, para que, a partir daquele momento, possamos construir, então, um Estado democrático de direito no Brasil. Essa palavra confiança ela é muito importante. Aí vamos dar um pulo para os dias de hoje, para perceber o quanto essa palavra é importante. Todas as vezes que a gente ouve falar, por exemplo, em aspectos econômicos, né? Tem que fazer tal e qual reforma no Brasil, tem que aprovar tal ou qual lei, ou emenda constitucional, ou projeto econômico. Por quê? Para que os investidores tenham confiança de investir no Brasil, né? Para que as pessoas tenham confiança de que o Brasil é um país sério, e por aí vai. Então, assim, essa palavra confiança, ela é muito importante. No dizer de um autor que eu trabalho sempre muito com meus alunos, e gosto particularmente, é um filósofo belga chamado François Hoste, ele traz essa ideia da confiança como uma coisa muito importante, e é verdade, assim, para o direito, né? Se a gente pensar, por exemplo, no princípio da boa-fé. O que é o princípio da boa-fé, se não a forma de umas pessoas confiarem nas outras dentro de uma determinada sociedade? Então, assim, vamos imaginar o seguinte, ao estabelecer a Constituição de 88, os termos da Constituição de 88, o que a sociedade brasileira estava fazendo naquele momento? Restabelecendo o seu pacto de confiança no Estado. Por quê? Porque no período anterior, no período do estado de exceção, o que a gente viveu foi um profundo medo do Estado. A sociedade estava com medo do Estado. Por quê? Porque o Estado se voltou para perseguir os seus cidadãos. É diferente de uma situação de guerra, né? Muita gente, quando hoje vai falar sobre aquele período, pessoas, inclusive, que já eram adultas naquele momento, e algumas até que participaram daqueles tempos bastante sombrios da nossa história, se referem, não, mas era uma guerra, era um lado contra o outro, sem estabelecer exatamente o que significa isso, né? E sem entrar nesse mérito do que é esse negócio de guerra contra o outro, porque tem várias teorias que explicam e avançam nessa discussão, basicamente a gente estava vivendo tempos de muita desconfiança, né? As pessoas tinham medo da polícia, tinham medo das Forças Armadas, tinham medo de outras pessoas que encontram na rua porque eventualmente podia ser um terrorista, um subversivo. Então, assim, tinha medo de tudo, né? De certa forma, por razões assim muito diferentes, é um pouco parecido com o medo que a gente vive hoje, só que em relação a Covid-19, né? Uhum. Então, assim, a gente está vivendo em tempos de quarentena, por isso até estamos realizando essa live, né, com esses recursos da tecnologia. Nossa ideia inicial era que eu estivesse aí em Recife e tal. Enfim, e eventualmente a gente precisa, quem está com chance, com condição de ficar
em isolamento social, eventualmente precisa ir a um mercado, a uma farmácia, enfim, sair de casa por alguma razão. Todo mundo com medo. Por quê? Porque se encostar em outra pessoa, vai que essa outra pessoa esteja com vírus. Então, essa sensação de medo, claro, por razões completamente diferentes, mas, assim, esse medo constante é uma característica de muita tensão social, né? Então, aquele momento do estado de exceção foram anos de muita tensão social. Com a Constituição, veio uma grande esperança, naqueles anos, 88, 89, de que a gente pudesse realmente, e estava construindo um país novo e um país democrático, finalmente com liberdade. Tá? Mas o que aconteceu? No ato das disposições constitucionais transitórias, a gente vai ter lá o artigo 8º, que vai determinar o processo constitucional de transição no Brasil. Processo constitucional, portanto, transicional, que tinha que acontecer no Brasil. A escolha do constituinte brasileiro foi pelo caminho, assim, tendo como carro-chefe a dimensão da reparação. E esse artigo tinha que ser regulamentado, ele foi regulamentado muitos anos depois, com a lei número 10.559, que cria a Comissão de Anistia. Antes da criação da Comissão de Anistia, a gente já teve uma primeira forma de reparação, ainda no início do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi a lei número 9.140, que cria a primeira comissão desse grupo, né, vamos dizer assim, de comissões de Estado, que é a Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos Políticos. Essa comissão existe até hoje, embora no ano passado ela tenha começado a ser desfigurada, infelizmente, né? Mas ela existe até hoje por conta da gente ainda não ter as respostas sobre muitos mortos e desaparecidos daquele período. Então, a gente vai ter o início desse processo de reparação com essa comissão. Aí, lá para frente, em 2001, 2002, começa a atuar, então, a Comissão de Anistia. Essas duas comissões, que depois vai se somar a elas a Comissão Nacional da Verdade, lá em 2000, a lei é de 2011, mas ela começa a atuar em 2012, cria esse ambiente de reforçar a confiança de que a gente estava realmente, o Estado brasileiro, a gente não a gente sociedade, o Estado brasileiro finalmente estava reconhecendo a sua responsabilidade, estava dando conta de, ainda que com passos bem mais lentos do que nós gostaríamos, mas estava dando conta, avançando nesses processos transicionais, a fim de que nós alcançássemos a famigerada reconciliação nacional, que é o objetivo de todo o processo de transição, né? Em outros lugares, o processo de transição, primeiro, começou mais rápido, logo depois do fim dos conflitos. Então, a gente tem esse exemplo tanto na África do Sul, quanto nos nossos vizinhos aqui na América Latina. No Brasil, a gente demorou muito tempo, né? Mas começamos. E também, essas comissões, elas, assim, né, avançando com muita dificuldade. E com muito debate, muita tensão. Mas havia uma sensação de que a nossa confiança estava sendo recompensada. A nossa esperança estava se transformando na efetiva ação do Estado, no sentido de nos garantir que nunca mais repetiria aquele tipo de perseguição contra seus próprios cidadãos. E assim viemos até mais ou menos 2016, 2017, quando a gente começa um processo que eu, nesse mesmo livro que você mostrou, chamo, né, crio esse conceito chamado de justiça de transição reversa. Exato. Por quê? Porque nesse momento, 2015, 2016, mais exatamente 2016, 2017, tá? Por várias ações do aí já novo governo Michel Temer, né? Já tinha havido a deposição
da presidente eleita Dilma Rousseff, e o vice-presidente já tinha assumido a presidência, e aí, ao assumir a presidência, ele, obviamente, mudou, né, o ministério, mudou a cara do Estado, e ao mudar a cara do Estado, também mudou essa perspectiva das comissões de Estado. Inicialmente, não houve nenhuma ruptura com relação à Comissão Especial de Mortos Desaparecidos. A Comissão Nacional da Verdade já tinha concluído seus trabalhos, já tinha terminado lá em 2014, né, entregue o relatório final. Restava, então, a Comissão de Anistia. A Comissão de Anistia começa a ser razoavelmente desfigurada, ou pelo menos o andamento dos requerimentos e das declarações de anistiado político começam a sofrer um revés muito forte, por conta justamente da nova composição, que começa a acontecer no segundo semestre de 2016, e ao longo do ano de 2017, época em que eu, organizando, coordenando o grupo de estudo, escrevemos esse livro, os sinais eram muito claros de que algo muito grave, muito ruim estava acontecendo no Brasil. E esses sinais, eles já davam conta de que o Estado brasileiro parecia que tinha mudado de ideia. Ou seja, não tenho muita certeza se não vale a pena voltar a perseguir. Eu não sei se nunca mais eu vou acontecer, acho que eu vou pensar melhor sobre isso. Talvez valha a pena perseguir, uma perseguiçãozinha aqui, outra ali, quem sabe isso é interessante, né? E aí começa a quebra da confiança. Então, ao longo do ano de 2017 e ao longo do ano de 2018, nós tivemos muitos exemplos desse retrocesso, né? Começamos a ter várias situações assim, muito desagradáveis de tentativas de transformação, ou pelo menos de, vamos dizer, conformação de uma comissão de Estado quase que numa comissão de governo. E isso já é uma descaracterização muito grave da comissão de anistia. Esse quadro vai se agravar terrivelmente no ano passado, no ano de 2019. E aí, no ano de 2019, nós temos uma mudança drástica da configuração da comissão de anistia, inclusive saindo da pasta do Ministério da Justiça para a pasta da recém-criada, né, do Ministério recém-criado da Mulher, Família e Direitos Humanos. Mas aí a comissão de anistia é totalmente desconfigurada, é apequenada, ela é transformada numa comissão de governo, ao sabor do governante de plantão e ao sabor da própria linguagem dos novos conselheiros que são nomeados, vários deles militares, e que passam a utilizar uma linguagem, por exemplo, em relação àqueles que iam ao Estado buscar a sua, muitas vezes, o seu correto direito de declaração de anistiado político, nos termos tanto do artigo 8º do ADCT, né, do Constitucional, quanto da legislação infraconstitucional, que é a Lei 10.559, iam ao Estado buscar o seu direito e encontravam um grupo de governo que os chamava de terroristas, que se referia ao estado de exceção como Revolução Gloriosa, ou Revolução de 64, e que, hoje em dia, ainda é esse mesmo grupo, praticamente não reconhece o que houve no Brasil um estado de exceção. O que não é muita novidade, porque a titular da pasta, né, a ministra, também não reconhece, não admite que houve um estado de exceção no Brasil. E o próprio presidente da República, é sabido de todos, não entende que houve um estado de exceção no Brasil, muito ao contrário, né? E aí temos várias declarações infelizes da parte dele. O problema é que ele é uma autoridade pública, né? Ele é o presidente da República. E aí nós temos, então, esse retrocesso gigantesco na transição, o que significa que a confiança foi totalmente quebrada.
Com a confiança quebrada, fica muito difícil a gente pensar que a gente está numa sociedade com um pacto social, com uma sensação de tranquilidade, porque estamos todos querendo o melhor para o Brasil, e essas frases de efeito todas, né, que volta e meia são muito proclamadas, mas que caem no vazio. Por quê? Porque o Estado ele tem sido, nesses últimos meses, ele tem sido sistematicamente destruído em todos os campos. Aí eu até saio desse campo específico da justiça de transição, mas o que a gente tem visto, para citar só 2 exemplos que, lembrando as manifestações lá de 2013, eram os 2 grandes motes, né, constantes em todas as manifestações no Brasil inteiro, que era saúde e educação. Nas 2 pastas a gente está sem um titular e com a desconfiguração, né, com a destruição de ambas as pastas, pensando que a gente está no meio de uma pandemia, né? Então, assim, o Estado tem sido sistematicamente, não sei se propositalmente, mas assim, destruído. Com isso, a gente vai ter confiança, a gente vai ter esperança no quê? A gente tem que pensar em começar a construir tudo de novo? É um estado quase que de perplexidade, né? Assim, assim, a gente não sabe muito bem nem por onde começar. Por quê? Porque a gente, e aí é uma hipótese que eu levanto, a gente, na verdade, acreditou que os passos que tinham sido dados poderiam até não continuar avançando, mas não haveria retrocesso. Por quê? Porque a sociedade brasileira já estava suficientemente madura para não retroceder a um estágio de barbárie. E, infelizmente, estamos percebendo que nos enganamos. Por quê? Porque não fizemos a transição devida. Então, para pegar só o binômio memória e verdade, quantas pessoas no Brasil hoje sabem que nós tivemos um estado de exceção? É uma pequena parte. Infelizmente, é uma pequena parcela. Então, assim como tem muita gente que fica afirmando que a Terra é plana, né, e que Covid é só uma gripezinha e coisas do gênero, também, não, esse negócio de ditadura e tal, e aí leva, independentemente de outras assim, organizações e tal, que estejam por trás dessas manifestações que nós temos visto, né, já de muito tempo, em especial dos apoiadores do governo, colocar a intervenção autoritária como uma coisa boa, né? Então, assim, muita gente afirmando isso na maior inocência, né? Achando que está realmente querendo alguma coisa boa para o país e para a sociedade brasileira. Uma total ignorância. Por quê? Porque não foi suficientemente esclarecido e, principalmente, porque muitos que tinham que ter sido responsabilizados não foram. A gente não caminhou no Brasil nesse campo da responsabilização, não caminhou absolutamente nada, estamos na estaca zero, igualzinho 5 de outubro de 88, né? E no campo da reparação e da memória e da verdade, que tínhamos avançado, retrocedemos e hoje, infelizmente, estamos num momento muito, muito, muito difícil. Então, eu acredito que boa parte das situações, das adversidades que nós estamos enfrentando hoje em dia no Brasil e dos problemas que ainda virão, decorrem disso que eu chamo, né, de justiça de transição reversa, que é a causa, ou melhor, é uma das causas, não é a causa exclusiva, mas é uma das causas muito importantes dessa quebra de confiança. E quando num país você quebra a confiança, quebrou o pacto social, o que resta é anomia, né? Então, é essa situação de barbárie que a gente vê situações como, por exemplo, de violência policial, como aconteceu essa semana, né? Por esses dias, ontem, anteontem,
uma situação muito semelhante da prisão, ou do assassinato do George Floyd, em São Paulo, se não me engano. Isso. Agora não lembro se foi São Paulo ou Rio, mas enfim, que o policial estava ajoelhado em cima de um rapaz negro. E qual foi a revolta da população brasileira? Nenhuma. Nenhuma. Então, por mais que, claro, vários grupos se levantaram e estão chamando atenção, a imprensa também e tal, mas assim, é muito esgarçado esse laço social no Brasil, no sentido da solidariedade, da empatia e principalmente da confiança, né? Por quê? Porque a gente não sente confiança no próprio Estado que deveria nos proteger. Muito ao contrário, a gente teme esse Estado, porque a gente sabe que ele é forte e a gente sabe do que ele é capaz. E aí, se a gente for mais para trás ainda na história, a gente aprendeu, né? Quantas e quantas revoltas e rebeliões e reivindicações foram devidamente massacradas por esse Estado. A nossa própria independência não é fruto de uma guerra de independência, não é fruto de uma revolução, porque aquela que começou a acontecer foi devidamente massacrada. Então, assim, nós temos, nesse sentido, nós temos muita memória. Nós temos memória na nossa pele, né? Ela está introjetada no nosso DNA, e a gente sabe que se a gente não tiver uma sociedade civil muito forte, muito organizada, a gente não tem perna para enfrentar esse Estado que é sempre mais forte do que a gente. E o que a gente precisava e que a gente acreditava era que, a partir de 88, com as condições jurídico-políticas e sociais criadas pela Constituição, a gente ia criar essa sociedade, e a gente estava criando. Né? E a gente começou a caminhar e ficou muito feliz e ficou muito esperançoso, mas começou a sofrer um revés e não teve força suficiente para reverter essa situação, e aí estamos hoje em dia nessa situação de total ou de um razoável esgarçamento desse tecido social e, consequentemente, da confiança que deveria nos unir. Né? Bom, assim, falei muito, mas queria dar um... Excelente, professora. Temos uma reação de uma acadêmica que está nos acompanhando. Ela pergunta, a nossa amiga Amanda Pradines, ela pergunta o que poderia ter sido feito diferente no Brasil. Um caminho diferente pela CNV teria impedido esse retrocesso que você fala, por exemplo? Se sim, qual seria o caminho ideal? Então ela faz um pouco essa ideia de alternativas, né? Então, um caminho diferente pela CNV, enfim, na época, nós achamos que, assim, isso até saiu em muitas publicações e muitas manifestações lá em dezembro de 2014, quando foi entregue o relatório final. Eu me lembro de uma frase que era muito repetida: a montanha pariu um rato. Por quê? Porque foi tanta confusão, tanto debate, tanta tensão, para no final, o que aconteceu? Entregou um relatório. Ué, só isso? Um tanto de papel? E daí? Não, e daí nada. O trabalho da Comissão Nacional da Verdade terminou. Então, poxa, para que tanta confusão, né? Poderia ser diferente? Várias coisas poderiam ser diferentes. E lá em dezembro de 2014, a rigor, a gente teve uma sensação assim, meio de frustração mesmo. Tá? Muitos de nós tivemos essa sensação. Mas, olhando hoje, 2020, para 6 anos atrás, né, 2014, eu, inclusive, recentemente concedi uma entrevista para uma revista de uma universidade lá do Sul, dizendo isso. Ainda bem que nós tivemos o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Por quê? Porque esse relatório é um documento oficial de uma comissão de Estado. A Comissão Nacional da Verdade é também uma comissão de Estado. E no caso da Comissão Nacional da Verdade, isso é imageticamente possível a gente conferir. Por quê? Porque no dia da instalação dessa comissão, houve uma solenidade que eu tive a honra e a felicidade de participar no Palácio do Planalto, com todos os presidentes, ex-presidentes vivos, presentes,
colocando ali subscrevendo aquela informação, ou seja, era independentemente de correntes políticas, de linhas de pensamento, era uma comissão do Estado brasileiro. E essa comissão, qual era a missão principal dela? Fazer um relatório sobre o que aconteceu. Ou seja, estabelecer a memória e a verdade. E foi isso que ela fez. Poderia ter feito diferente? Poderia. Provavelmente, se outras pessoas fossem integrantes, fariam de outro jeito. É meio complicado a gente ficar dando pitaco no que já aconteceu, né? Aconteceu desse jeito, foi o jeito possível. Agora, é excelente que tenha esse relatório. Por quê? Porque, por exemplo, é muito comum se dizer, e isso, muita gente que quer o melhor para o Brasil, repete, vez por outra eu ouço pessoas que eu admiro bastante repetindo essa bobagem. Ah, no Brasil, quantas pessoas... E na imprensa é useiro e vezeiro ter esse tipo de afirmação, né? Quantas pessoas morreram no período da ditadura? Ah, o relatório da Comissão Nacional da Verdade fala em 400 e tantas pessoas. Ah, então foram 400 e tantas pessoas. Olha só a diferença. Na Argentina, que tem uma população muito menor, foram não sei quantas mil pessoas. Acontece que 434, 400 e não sei quantas pessoas, se a gente estiver falando de pessoas da cidade, urbanos. Por quê? Porque nesse número não estão incluídos camponeses. Ué, por quê? Porque a gente não tem registro disso. Nesse número não estão incluídas as populações indígenas. Por quê? Porque é um relatório, uma parte, é um pedaço do relatório da Comissão Nacional da Verdade que trata dos povos indígenas. E são milhares, pelo menos 8.000. Isso está lá. Então, quando a gente vai falar de número de mortos pela ditadura no Brasil, a gente tem que falar de pelo menos 8.500 pessoas. Pelo menos, mas provavelmente são mais pessoas, né? Porque nesse número tem um aproximado de grupos indígenas que foram totalmente dizimados, inclusive com guerra biológica, uma coisa horrorosa. Isso está lá. É um documento oficial. Então, o Estado brasileiro reconheceu que existiu um estado de exceção. Não adianta qualquer governante de plantão dizer: ah, não teve ditadura no Brasil. Não, mas isso era uma guerra e a gente tinha que derrotar os terroristas. Não, mas a gente tinha que derrotar os subversivos. Não, mas a gente estava em briga e aí na guerra vale tudo. Não. Não é isso que diz o documento oficial do Estado brasileiro. Esse documento é muito importante por causa disso. Porque não dá para a gente mudar os fatos. E esses fatos foram reconhecidos tanto na época quanto agora, em 2014, quando se completaram 50 anos do golpe de Estado brasileiro. Né? O próprio Congresso Nacional, e isso também é muito importante, reconheceu, e isso tem no site, no blog do nosso grupo de pesquisa, eu fiz questão de colocar o facsímile da publicação do Congresso Nacional. Foi uma resolução número 4 de 2013 do Congresso Nacional, que diz exatamente o seguinte, a ementa: torna nula a declaração de vacância da presidência da República efetuada pelo presidente do Congresso Nacional durante a segunda sessão conjunta de 2 de abril de 64. Então, essa resolução só tem dois... o seguinte: declarar nula a declaração de vacância pelo presidente do Congresso Nacional, senador Auro de Moura Andrade, na segunda sessão conjunta da quinta legislatura do Congresso Nacional, realizada em 2 de abril de 64. Ou seja, juridicamente, não há como sustentar que não houve um golpe de Estado no Brasil. Houve um golpe de Estado no Brasil em 1964. Não adianta qualquer governante querer dizer o contrário. Então, assim, como é que a gente podia fazer diferente? A gente podia fazer diferente se a gente
não tivesse parado. Primeiro, se a gente tivesse começado esse processo transicional mais cedo. Não foi possível? Ok. Segundo, se a gente não tivesse parado o processo transicional. Terceiro, se a gente não tivesse retrocedido no processo transicional. Ué, e agora? Está tudo perdido? Não, nunca está tudo perdido. A gente tem que retomar e, é claro, caminhar novamente, né? Esses passos que foram retrocedidos, a gente vai ter que reconstruí-los. E claro que isso é muito mais penoso, é muito mais doloroso, é muito mais difícil, porque justamente a confiança, ela tem que ser reconquistada, né? Mas é perfeitamente possível a gente ainda sonhar, e eu acredito nisso, inclusive é uma crença pessoal mesmo, né? Eu dedico boa parte da minha vida baseada nessa crença, nessa esperança. Senão a gente... Porque a gente não tem alternativa, né? Se não fizer isso, a gente vai fazer o quê? Sentar na calçada e chorar? Não dá, né? Então, a gente, na verdade, não tem outra alternativa que não continuar na esperança e na convicção de que é possível a gente construir um Brasil mais justo, mais igualitário e mais solidário. Para isso, a gente precisa... por mais dolorosos e difíceis que eles sejam, a gente precisa fazer esses passos, né? Caminhar nesses passos tão difíceis que são essas etapas da justiça de transição. Então, o caminho, não ideal, porque isso na vida não existe, né? Mas assim, que eu enxergo, realmente o de a gente retomar esse processo transicional, que é um processo constitucional, é um mandamento constitucional. Isso significa que a gente está cumprindo a Constituição. Não é uma lei que pode ser mudada por uma medida provisória, por um congresso qualquer e tal. É a Constituição que nos impõe esse mandamento de cumprir essas etapas, as 4. A reforma das instituições, a reparação, e a reparação integral não tem a ver com questão financeira, isso é só uma parte, e nem é a parte mais importante. Inclui o perdão, né? A memória e a verdade. Não podemos mais aceitar esse tipo de desvirtuamento que tem acontecido sistematicamente, de querer fazer de conta que a Terra é plana e que não teve ditadura no Brasil, né? É mais ou menos a mesma coisa, está no mesmo nível de doideira, para não dizer má fé, e a responsabilização dos violadores de direitos humanos. Então, se a gente não cumprir essas etapas, a gente vai continuar patinando e correndo o risco de sofrer esses retrocessos, esses reversos. Professora, você podia dizer com mais vagar o nome do blog, da página, do grupo de estudos, quem quiser acessar a página que você citou? Perfeitamente. www.justiçadetransição, tudo junto, sem cedilha, sem tio, né? .org. Desculpe, .org. Tá? Então, justiçadetransição.org. Aí vai abrir o site, né, que é do nosso grupo de pesquisa, tem várias informações, vários textos, vários links para downloads de publicações e tudo mais. Neste exato momento, se clicar, a primeira coisa que vai aparecer é uma nota que nós fizemos sobre as anulações da Comissão de Anistia, enfim, uma situação que aconteceu no início desse mês, de um grupo de militares chamados ex-cabos da FAB. Né? Então, é uma portaria que nós entendemos que é uma portaria é um ato de exceção, e a propósito de uma série de anulações que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos publicou no Diário Oficial, nós, então, elaboramos essa nota. A segunda... Na verdade, foi uma... Professor, só para complementar, me permita, foi uma reversão de anistiados, não é? Pessoas já, para quem está nos ouvindo, pessoas já estavam anistiadas, recebiam benefícios, não é?
e com essas portarias anuladas, elas passaram a não receber mais. Isso, foi anulado, o que significa que não só não recebem mais, e o mais grave, porque essa questão de não receberem mais, né, claro, é grave para as famílias, é grave para as pessoas, mas para a sociedade brasileira, é o precedente. O que me importa, né? Se eu não sou de família de militar, não tem nada a ver com isso, que diferença isso faz, né? Mas é o precedente. Não. Por quê? Porque o que essa anulação significa é a afirmação de que a portaria 1104, ou seja, esse ato normativo, não foi um ato de exceção. Isso. Então, a alegada perseguição não aconteceu. Né? Essa é a parte grave dessas anulações. Por quê? Porque isso afeta toda a sociedade brasileira. Todos nós. E num governo que alguém diz que é preciso passar a boiada, não é? Então, você cria um precedente de reversão de anistia que amanhã pode ser usado, não é, para outros setores. Não é? Porque, inclusive, os militares, né, professor? Os militares anistiados, para quem está nos ouvindo, pensa assim, mas é tudo militar. Mas o militar anistiado não é visto pelos militares com a mesma maneira dos militares que foram para a reforma. Eles sempre levantaram a tese que eles são não considerados, né, pelos organismos militares como pessoas, digamos assim, digamos assim, de sua confiança. Né? Não gozam os mesmos privilégios de um militar de carreira. Né? Não, é o pior dos mundos, né? Por quê? Porque para aqueles que sempre tiveram qualquer tipo de problema, de dificuldade, de relacionamento com os militares, eles são inimigos. Isso. Porque são militares, né? Foram militares. E até gostariam de ter continuado militares. Para os militares que continuaram sendo militares, eles são traidores. Isso. Então eles pertencem a qual grupo? A nenhum. Nenhum. Eles estão no limbo. É meio que nem os refugiados, né? Que não são de lugar nenhum. É uma situação, assim, muito, muito, muito complicada. E várias dessas pessoas, eu participei de várias apreciações de requerimentos desses cidadãos, vários deles, até hoje, não entendem o que aconteceu com eles. Porque eles diziam, né? Muitas vezes eles diziam assim, mas eu não sei porque eu sempre quis lutar contra os comunistas, eu sempre apoiei a Revolução de 64. Então, assim, não é dizer que eram militares meio assim infiltrados, mas que eram, na verdade, comunistas e eram subversivos e estavam lá por essa ou aquela razão. Não! Eram jovens, porque eram cabos, né? Na época, então, assim, eram jovens cheios dos ideais e cheios de vontade de ter uma carreira militar e que tiveram esse direito fundamental frustrado por um ato de exceção que foi essa portaria de outubro de 64. E não é porque eles eram militares, não, mas isso eram os milicos, né, que estavam lá querendo torturar todos os comunistas. Gente, a questão é, houve perseguição política, houve ato de exceção ou não houve? Se houve, pouco importa se a pessoa era uma pessoa boazinha ou era uma pessoa que eu não casaria com ela. Né? Não é disso que se trata. Não é nenhum julgamento moral que a gente tenha que fazer. A gente tem que aplicar a lei. A gente tem que aplicar a Constituição. O que a Constituição diz? A Constituição diz que esses direitos fundamentais não podem ser frustrados. Eles não podem ser lesados. É por isso que a gente precisa fazer a transição, que a gente não fez. Né? A gente precisa fazer a transição, por quê? Porque os sonhos foram interrompidos. Os sonhos de uma geração inteira de construir um país mais justo, mais livre, mais solidário. Esse sonho foi interrompido em 64. E quando que ele começou a ser construído de novo? Nunca mais, porque a gente não teve essa chance. E a gente não tem essa chance até hoje. E hoje piorou, porque a esperança que foi construída a partir de 88, ela tem sido sistematicamente desmoronada desde 16 e mais concretamente, com muito mais força, muito mais violência desde o ano passado. Isso é muito grave. Por quê? Porque quantos de nós já não está considerando a possibilidade de eu acho que nem vale a pena mais morar no Brasil?
Por quê? Porque o seu sonho de ser brasileiro, de contribuir para um país que seja minimamente, que dê minimamente dignidade aos seus cidadãos, vai ficando cada vez mais distante. Isso é muito grave, isso é muito sério, né? Então, por todas essas razões, para que a gente, de novo, consiga ter esperança e confiança no nosso Estado brasileiro, é muito, muito importante que esses passos da transição sejam dados, né? Então, que a gente consiga recuperar esse retrocesso e, finalmente, caminhar. Professora, nós caminhamos para o encerramento, inclusive, da live. Embora aqui tenha sido maravilhoso a repercussão de todos os colegas, alunos do doutorado, colegas da graduação, cito aqui Renata Santa Cruz, doutoranda, Nara Santa Cruz também, da família Santa Cruz, né? São sobrinhas de Fernando Santa Cruz. Temos o professor João Paulo, que está nos acompanhando, professor Labanca, todos. E meu orientador, o professor Gustavo Ferreira, que está aqui também acompanhando essa live. Professora, para concluirmos, dentro desse contexto mais amplo, que mensagem você gostaria de deixar para esse motivo de esperança? Quer dizer, dentro dessa luta, né, de resistência democrática, o que é o papel da universidade, dos grupos de pesquisa, e como é que quem está nos ouvindo pode participar do seu grupo de pesquisa, ou pode querer fazer um artigo, ou pode querer se motivar a contribuir nessa pesquisa de justiça e transição? Então, eu acho que a gente está, nesse momento, até coincidindo com esse momento epidêmico, né, ou pandêmico, a gente está num tempo de recolhimento, a gente está num tempo de reflexão. Então, assim, não existe nenhum plano mirabolante para revolucionar o mundo, menos ainda o Brasil, mas a gente tem que aproveitar esse momento para justamente a gente sentar, juntar, se reunir, ainda que virtualmente, para pensar, discutir, dialogar, refletir. Eu acho que esse é um tempo muito importante de reflexão. E nós, embora não estejamos nos reunindo presencialmente, agora com essas ferramentas de tecnologia, quem quiser entrar em contato por esse mesmo site, consegue entrar em contato conosco. Existe toda essa intenção já iniciada até formalmente junto ao CNPq de reunião, né, dos grupos de pesquisa. Esse livro é um livro que está disponível, né? Isso que eu ia perguntar. Quem quiser comprar o livro, como é que acessa o livro? Só tendo contato com a editora, que é uma editora lá de Curitiba. Hoje em dia, essa coisa de livro, eles fazem uma pequena tiragem e depois só por demanda, né? Então, eu não tenho nenhuma ingerência sobre isso. Foi o acordo que nós fizemos com a editora. Então, tem que entrar lá no site da CRV para adquirir o livro. No nosso blog, nós temos, então, vários textos, tem forma de contato com o nosso grupo, e a minha intenção é que, a partir de agora, a gente consiga, inclusive, pensar em reuniões, né, dos grupos de pesquisa, meu aqui na UNB, na Faculdade de Direito, com a Unicap, e a gente pense em formas de sentar, discutir e produzir. A universidade tem um papel muito, muito importante nesse momento, que é de fornecer subsídios para essa reorganização e, espero eu, restabelecimento da confiança de que a gente pode, sim, construir um Brasil melhor. Inclusive, você coordenou, pelo grupo de pesquisa, um parecer recente, não é? Você gostaria de falar um pouco desse parecer? Ele, inclusive, está também lá no nosso blog. Ele foi publicado no blog no dia 25 de maio. É um parecer para o STF, e eu aproveito para publicamente agradecer o próprio Manuel, que colaborou também na redação desse parecer. Se trata de uma ação popular que foi impetrada por uma deputada federal do Rio Grande do Norte, a propósito de uma nota comemorativa, que ainda está lá no site do Ministério da Defesa, do 31 de março. Né? Para quem se lembrar, 31 de março deste ano, 2020, o Ministério da Defesa publicou no seu site
uma nota comemorativa dizendo que 31 de março de 64 foi um marco da democracia. E aí, essa deputada entrou com essa ação popular para que fosse retirado do site, porque de marco da democracia não teve nada, e foi um golpe de Estado. Em primeira instância, foi deferido, liminarmente foi deferido o pedido, a AGU recorreu, enquanto o segundo grau, né, o TRF, estava apreciando a liminar, a AGU recorreu direto para o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, para suspender essa liminar. E obteve êxito, e o ministro Dias Toffoli, então, suspendeu essa liminar como desdobramento, né, desse pedido. E aí a deputada, por intermédio do seu advogado, que foi meu aluno aqui no programa de pós, perguntou se a gente, no grupo de pesquisa, não desejaria fazer um parecer para reforçar o pleito junto ao plenário do STF. Esse parecer, então, está disponível lá no nosso blog. A publicação é de 25 de maio deste ano. E ali eu conto um pouco dessa história, né? É interessante para quem quiser ter essas informações mais precisas, inclusive esses detalhes que eu li da resolução do Congresso, tanto de 64 quanto de 2013. E a gente fala um pouco, nesse parecer, da necessidade de protagonismo agora do judiciário, porque a gente já teve, ali eu desenvolvo mais isso, não vai dar tempo aqui de explorar, mas já houve algum protagonismo do executivo, algum protagonismo do legislativo, com todos os retrocessos, mas a gente até agora ainda não teve nenhuma participação significativa do judiciário no Brasil. Então, eu disponibilizei esse parecer. Quem quiser esticar a conversa, a gente está disponível. Eu quero agradecer, professor, a presença de João Paulo, colega do doutorado, professor Guerra, nosso companheiro professor Guerra. Temos também a presença de alunos da graduação. Quero agradecer a Amanda, que fez a pergunta, Jéssica. Quero agradecer também a presença de nosso colega do doutorado também, nosso amigo, tá aqui, deixa eu ver, temos outros colegas que participaram, Lucila, que é da acadêmica, que também participou, enfim, agradecer a presença de todos os companheiros, são muitos aqui que escreveram, fizeram questão de registrar a sua participação na live, né, que tem sido, ao meu ver, um marco, professor Enéa. Porque eu acho que nesse momento, como você bem disse, de resistência, de luta, de afirmação, fazer isso de uma forma acadêmica, com a qualidade que você expôs, é muito importante. Porque nós não estamos lidando com uma guerra convencional, alguns chamam de guerra híbrida, né, em que a informação ela é fundamental. Então, o trabalho do grupo de pesquisa, o papel da universidade, eu acho que ela é fundamental dentro desse processo de contribuição. Então, a Fábio, que está participando da live, todos os companheiros de doutorado, quero agradecer, Isabela, enfim, todas as pessoas que aqui vieram participar, do grupo de pesquisa também, que vão receber. Enfim, nós vamos concluir. Professora, muito obrigado pela participação e certamente teremos outros encontros. Eu é que agradeço, eu sou ainda meio iniciante nessas tecnologias, não estou muito, assim, ambientada, então vou pedir perdão, que não vou conseguir agradecer e me referir pessoalmente a muitos dos que estão aqui se manifestando, não sei mexer ainda direito nisso, mas vários nomes que você falou são queridos e queridas amigas e pessoas que eu considero muito, tenho muito carinho. Então, espero que, apesar do tempo ser curto, e assuntos assim tão delicados, tão profundos, que mexem tanto com a gente, mas espero ter conseguido, pelo menos, dar uma panorâmica e despertar o interesse pelo debate, pela reflexão. Se isso aconteceu, eu já estou muito feliz, muito contemplada, e com toda certeza
estou à disposição e quero muito que a gente consiga dar essa contribuição de qualidade e que seja, esperamos, daqui para frente, uma contribuição para que a gente não tenha retrocessos, né? Não tenha outros sustos, nem as gerações futuras também tenham outros sustos. Então, agradeço muito essa possibilidade, essa oportunidade e vamos caminhando. Muito obrigado, professora. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo e vai ser gravado depois disponibilizado. Um grande abraço a todas e todos. Pois não. O site. Pois não. Então, para quem quiser esse parecer, inclusive, lá do que a gente apresentou para o STF, www.justiçadetransição.org. Justiça de Transição, tudo junto, sem cedilha nem tiro. Excelente. Eu acho que é uma oportunidade, professora, que você nos deu de uma tarde altamente qualificada, né, para que a gente possa desvendar toda essa trama, não é, que envolve a contribuição da mídia, a impessoalidade de muitas pessoas. Você tocou num ponto inicial, que é a sua tese, quando você fala de justiça de transição, essa reversão, né, da justiça de transição, você toca numa coisa que é fundamental para os direitos humanos, que é a falta de compaixão. Não é? Quando a gente lida, lá Walter Benjamin sempre chama a atenção, né, de Walter Benjamin, quando ele diz escrever sobre a cultura e escrever sobre a barbárie. E nós lá, eu tive esse privilégio de ser membro da Comissão da Anistia, um período curto, mas ao seu lado, e eu pude testemunhar a qualidade dos seus votos, o compromisso da sua atuação, não é? Tanto que quando Paulo Abraão, um bastidor entre nós aqui, quando Paulo Abraão saiu da comissão, você era a nossa candidata e da sociedade civil para assumir a presidência da Comissão da Anistia. Então, não era à toa, não é? Era por conta de todo um reconhecimento que nós tínhamos a esse engajamento, a esse lugar, não é? De uma mulher intelectual que se dedica a uma vida, a luta por direitos humanos, mas que está por trás de tudo isso é a luta contra a barbárie, não é, Néa? Seja aqui, seja no lugar de onde você veio, que é do Rio de Janeiro, que você tão bem representa, mas de todos esses lugares que nós estamos, é a vida humana que deve estar acima de tudo. Muito obrigado, professora. Claro, claro. Eu que agradeço mais uma vez e consegui não chorar. Verdade. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo. A gente se vê mais depois. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente.